Eu digo agora para não me perder depois no final, porque agora, pessoal, o assunto é um pouco nostálgico, digamos assim, mas em partes, porque tem um empreendimento, uma ideia turística, um complexo turístico aqui em Nova Petrópolis, e nós estamos aqui com a cabeça, a mente deste projeto, que é o Rubens Oscar Birgel. Birgel, acertei, Birgel. viu? Acertei, viu? Um abraço ao meu irmão que faz alemão, então eu acertei. Bom, quero agradecer muito ao Oscar que está aqui conosco, da Associação Varig Vive. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui. E percebo agora, assim, tudo que você mencionou em relação à Pousada dos Plátanos, tudo isso vocês estão descobrindo agora. Eu descobri há um ano, faz um ano que eu tenho estado aqui. E essa cidade tem nos recebido muito bem, assim. E essa infraestrutura, esse algo a mais que eles fornecem é incrível, é surpreendentemente muito bom. São muito legais e sim, é uma estrutura ótima, boa comida, enfim, boa hospedagem. Mas eu quero então ouvir, então o senhor não era daqui de Nova Petrópolis, veio para cá. Por quê? Não, eu sou de Porto Alegre, estou aqui a serviço, digamos assim, porque a gente arrematou esse Boeing 727 que está aqui. Tu mencionou uma situação nostalgia, eu acho que o tema talvez do nome Varig ser nostalgia, mas o empreendimento é futurista, porque é uma coisa moderna que vai acontecer na cidade, que vai gerar muitos empregos e tal. Respondendo, eu adquiri ele através de um grupo lá em Porto Alegre, desmontamos e trouxemos para cá porque a cidade nos recebeu, ligou, houve uma reunião a respeito do assunto e foram os escolhidos vencedores. Havia outras cidades da Serra que estavam interessadas, mas a proposta daqui foi a mais adequada para nós. Macalossi, ele comprou um avião. Comprou um avião para criar esse empreendimento. Como é que foi essa Presta questão? homenagem à história da Varig. Como é que foi essa situação? Como é que foi arrematar esse avião, trazer esse avião? Como é que foi essa história? Essa história... O arremate foi um leilão onde tinha um monte de gente querendo transformar em panela, né? Porque em geral o pessoal pica e vende peças e tal. E por um motivo, sei lá, as boas energias que estavam ao redor do grupo, né? Porque vocês conhecem a história Varig, e os varigianos, que são os funcionários e os passageiros, sempre que se fala em Varig é muito bem recebido. E aí consegui um lance final e arrematei. Mesmo assim, depois disso, alguns que perderam chegaram a me ligar tentando dizerem, cara, mas tu tem certeza e tal. E a partir dali, depois que eu arrematei, porque o arremate foi assim meio que de... Estava lá sentado na minha empresa, veio um outro colega que faz parte da equipe hoje e me disse, Oscar, meu nome de guerra na Varig era Oscar Birgel, né? Sabia que vão leiloar o Vitor Lima Delta? Vitor Lima Delta é o prefixo desse Boeing. Eu disse, não, até vi alguma coisa para eles, vamos abraçar. Eu tenho um histórico antigo de militância, fui presidente de instituição de classe do Grupo Varig e tal. Então, por isso que ele achou que eu teria essa ousadia. E teve? Pois é, e tive, mas levei umas 24 horas assim para casa e no outro dia pensei, realmente, não posso, né? Não é da minha característica deixar passar. Era a última possibilidade que existia de voltar a lembrar e preservar o nome da marca Varig, que já gradativamente estava sendo esquecida, porque já faz tempo que a empresa deixou de operar em 2006, né? E não existe propaganda, o nome sai. Antigamente, tudo que é jogo de futebol que tu via tinha um painel da Varig, tudo que, né? Era uma marca fortíssima. Varig, quer dizer, Viação Aérea Rio-Grandense, nascida em Porto Alegre, em 1927, iniciou fazendo voos do Rio Guaíba para a Lagoa dos Patos, em Pelotas. Era utilizado esse tipo de estação de embarque, que essa aqui é a primeira estação de embarque lá em Pelotas, e que depois, na medida que foram abrindo as linhas para outras áreas do estado, foram construídas essas estaçõezinhas de forma bem simples, cadeira lá dentro, o cliente passageiro, que na época era um destemido, porque andar de avião nessa época era uma coisa bastante, não digo insegura, mas era arriscado, né? Aviação não tinha todos os instrumentos tecnológicos que a tecnologia aeronáutica desenvolveu posteriormente, né? O combustível era gasolina de alta octanagem, não tinha controle de tráfego aéreo, não tinha equipamento de navegação, o cara fazia voo visual. Tem um equipamento de navegação chamado VOR, que é um instrumento
e que a tradução literal de quem não sabe voar é Visual Over River. Visual Over River. Na verdade, o cara, em vez de usar instrumento, é o cara que voa olhando para o chão. Era o que se voava naquela época, olhando para... Mas me perdi na resposta. Mas tu fosses num voo cego, então, no início desse empreendimento. Caramba, tu sabe que exatamente tu colocou bem a posição. A gente arrematou na empolgação e depois, no outro dia eu fui lá olhar, já sabia das condições dele e tal, do que faltava, do que tinha sido vandalizado, de instrumentos roubados, mas aí fui olhar a maneira de tirá-lo e aí descobri que tinha nascido uma árvore no bordo de ataque da asa aqui. Ah, é? Estava 10 anos parado, a árvore livre. Sim. A árvore embarcou no avião, literalmente. Do lado de lá, fizeram um muro divisória lá da área, estava bem no limite. Foi um litígio que acabou dando certo. Conseguimos... Coisa boa, coisa boa. Mas então, comprado o avião, trouxemos então para Nova Petrópolis. E o que o senhor está pensando? Qual é a ideia deste avião aqui em Nova Petrópolis? Então, compramos o avião e quem nos chamou merece a consideração. Foi o prefeito de Nova Petrópolis, Darley Wolff, que na oportunidade soube através de uma aeromoça, uma comissária, que mandou para ele um WhatsApp. Assim, aliás, soube que tinha sido recém-eleito, foi exatamente. E aí disse, olha, tem um empreendimento interessante, não interessa, e ele gostou da ideia e pensou, isso vai gerar turismo na minha cidade. E aí me ligou. E aí eu disse, sim, tá, mas eu já estava negociando com a cidade próxima aqui. Aí ele disse, não, mas vai me passar. Aí me passou o Rodrigo, atual secretário de Turismo. Eu disse, tá, amanhã vamos nos reunir. Aí no dia seguinte nos reunimos aqui em Nova Petrópolis, não tinha nem sala ainda. Reuniu no posto de gasolina ali. E aí começou a tratativa. E qual que é a ideia do empreendimento? O que vai ter ali? Qual que é o planejamento estratégico? Quando é que é a ideia de colocá-lo para funcionar efetivamente? Como é que vai ser todo esse projeto? Está previsto, já contratado, não é? Teve um grupo de empresários aqui de Nova Petrópolis, que é a H2, Grupo H2, Rio Lebrun, dois irmãos, William e Wendel, que possuíam esta área e possuem vários outros loteamentos na cidade e perceberam que a ideia do prefeito era factível e traria então turismo. Foram participar da reunião, nos mostraram no mesmo dia a área que eles pretendiam disponibilizar, nós precisávamos de tantos mil metros, eles ofereceram uma área bem maior. E aí começou o contrato para eles assumirem o compromisso de receber e aí a construção do prédio, porque é um complexo turístico ao redor do avião. O avião é o chamariz. Sim. Numa praça e um hotel, casas de veraneio, tudo isso na área desse grupo H2. E vai ser usado, além de, claro, aportes iniciais por parte deles, incorporadora que eu sou, mas vai ser usado financiamentos, Fungetur e outros, que não é a parte que eu cuido, porque a minha parte é gerenciar a recuperação do avião. E vai ter um memorial lá, Varig, como é que vai ser? O Boeing 727 Vitor Lima Delta vai ser restaurado desse formato, nessas cores, exatamente assim. Como está nesse modelo aqui. Exatamente assim. E vai ser feito, tem uma nuvem que é um pavilhão, essa parte em branco. Ali é um pavilhão que serão as atividades internas, protegidas das intempéries, onde vai existir um memorial Varig Vive com uma participação do visitante numa situação imersiva, onde vai ter uma decolagem do avião primeiro da Varig, que foi o Atlântico, decolando do Rio. Bacana isso. Sentir qual era a experiência da pessoa que usava o avião na época. Exatamente. Naquelas condições. Com um ambiente que te leva a estar assim, com cadeira vibrando, hélice funcionando, né? Bem complexo. Está previsto, tem uma empresa de empreendimentos que está sendo contratada para cuidar especificamente da nuvem. E ali dentro da nuvem, além desse memorial Varig Vive, que vai ter uniformes, peças do próprio avião que a gente já expôs, caixa preta. Até ia trazer a caixa preta hoje, vamos usar para vocês. A gente conheceu uma caixa preta, Magalhães. Tá aqui. Os segredos do avião. Ainda tem lá gravado que os pilotos diziam? Ainda não,
Cada vez que tu pousa e puxa no C-27, quando puxava o freio de mão, ele zera, porque não tem incidente. Pousou inteiro, não precisa mais uma gravar. sessão do museu que eu visitaria, as reproduções das conversas das caixas pretas. É complicado. Acho que tem coisa ali que não dá, ô Macalossi. E sabe que o aviador tem uma característica, quando ele está com a família e com a mulher, ele só fala de avião. Quando ele está com o avião, ele só fala de mulher. Ó, Macalossi, perdeu teu status de piadista aqui agora. Não, ganhei apenas um parceiro na associação. Parceiro da Associação dos Piadistas. Bom, em relação a este avião, o que ele tinha? Ele tinha poltronas, ele tinha cabine, como é que ele estava o estado dele? Esse Vitor Lima Delta, que eu tive o privilégio de voar por umas, sei lá, acho que umas 5.000 horas eu tenho nesse avião. Ele foi comprado, era um Santana 2.0 único dono, porque ele foi comprado da Boeing em 1972, operou como passageiro durante 15 ou 18 anos. Lá por 89, por aí, ele foi convertido em cargueiro, porque é a tendência de todo avião, quando entra em phase-out, é virar cargueiro. A carga não reclama tanto, não requer tantos luxos, e aí tu usa esse baú inteiro para carregar. Ele carrega... Não precisa de louça, de porcelana. Ele carrega, até hoje diariamente tem um em Porto Alegre que faz São Paulo, Porto Alegre, que é o da Total. Se tu for lá na volta, se for lá agora de tarde, se voltar à noite, já está lá. Ele carrega 22 toneladas, é um ótimo avião, excelente. O senhor é um apaixonado por aviação. Mas então, eu vou pegar o gancho dele que eu sou do tempo em que todo gaúcho queria que o filho fosse ou nascesse cavalo ou avião da Varig. A coisa era... A Varig era um nome tão forte que era quase igual ao cavalo. Então, se o cara não tinha um filho cavalo, pelo menos fosse avião da Varig. Mas eu sou oriundo desta época em que ser funcionário de uma empresa aérea como a Varig, que foi a maior empresa da América Latina. E imagina, eu tive privilégio, eu sou guri pelo duro da região aqui, ao redor de Porto Alegre, sou de Canoas. Tive a oportunidade de conhecer o mundo, conhecer países, conhecer cultura dos países, passei voei muitos anos, e uma oportunidade que ela oferecia para todos os outros passageiros, eu como tripulante. Uma empresa e ainda a pioneira na América do Sul. Você tem uma empresa na Colômbia que chegou a voar, mas a primeira vez que o céu brasileiro foi riscado por alguma coisa chamada avião, foi o avião da Varig em 1927. Para não esquecermos que o avião foi descoberto por um brasileiro, né? O brasileiro voador Alberto Santos Dumont, que a maioria também gosta de esquecer. Só que ele voou na França. Até porque imagina, hoje para a gente chegar aqui e tentar fazer um empreendimento, tem que convencer muito, imagina naquela época. Viu só, tu imagina o Eles iam taxar o 14 bis e ia ser o 1 bis. Não, tu sabe que... Ele é 14 ficou 14º, né? Tu sabe que eu costumo dizer, se o Santos Dumont tivesse perguntado para a mãe dele se ela deixava ele voar no outro dia com aquela geringonça, com aquele motorzinho, não, meu filho, e aí nós tínhamos perdido a corrida. A sorte é que ele era mais ousado, né? E não teimoso, digamos assim, né? Teimoso, digamos assim, exatamente. Bom, os ouvintes que gostaram dessa ideia de ver a Varig, esse memorial, já tem uma data para abrir? Tem alguma projeção, assim, de datas? O avião tá lá, se você quiser conhecer, passar lá, olhar ele de fora, ele tá lá. Mas tem alguma data para esse memorial ele começar a funcionar? Bom, o avião está lá do lado oposto onde vai ser o complexo. Ele está na RS 235, aqui depois do pórtico de saída para Gramado, dá 1,5 km do lado esquerdo. Cuidado público, não é o aeroporto, tá? Vai passar por ali, não é o aeroporto. É o complexo em que vai ser o memorial. Complexo Turístico Espaço Aéreo é o nome do complexo. O Memorial Varig Vive é o setor específico Vai ter mall, vai ter hotel, vai ter casa de veraneio. No dia 22 e 23 de outubro é o dia do Santos Dumont, que fez o voo lá em Paris. No dia 22 e 23 eu vou fazer, a equipe Varig Vive, que um deles está aqui até, que são os que pegam junto, que trabalham, que levanta a asa no ombro e tal. Vamos fazer uma festa alusiva ao Santos Dumont e ao Dia do Aviador, ao redor do avião e no complexo ali onde já tem parte. Vai ter a motivação Oktoberfest, para ser cardápios germânicos e tal.
E a imagem que a gente criou vai ser uma tentativa disso aqui, ou seja, o Vitor Lima Delta carregando o 14 bis para divulgar os dois que estão. Muito bem, legal, legal. Bom, quero te parabenizar, Rubens Oscar Burgel, da Associação Varig Vive, por essa ideia, por ser teimoso dessa forma, como o Santos Dumont. E espero que logo mais então comece a funcionar, que as pessoas venham, porque as pessoas adoram a Varig, né? E muito obrigado pela tua participação aqui, ter vindo aqui conosco. Muito obrigado e até uma próxima vinda a Nova Petrópolis. Opa, eu que agradeço. Eu tenho vindo aqui uma vez por semana no mínimo e passo vários dias aqui porque o avião não monta sozinho. Montar um avião lá em Porto Alegre, no hangar, já é muito difícil. Nunca ninguém tirou asa de avião lá no hangar de Porto Alegre. Porque tirar a asa de avião seria se tivesse trocar. Nós aqui tiramos. Ele veio para cá, fuselagem numa carreta, asas em outra carreta e essa parte traseira, que é chamada engrenagem, numa outra carreta. Isso está sendo uma coisa inédita para nós fazer no meio do campo com uma infraestrutura precária, mas vai dar certo. A energia é boa, todo mundo quer. Muito obrigado pela oportunidade. Torcemos que sim. Obrigado, Oscar. Você está ouvindo o Happy Hour, agora 5 horas e 25 minutos. A FM... Oi? Vicente, eu ia dizer, sabes que